Boa tarde a todos. Eu tenho o desafio de falar sobre as causas e efeitos, algumas soluções, tanto da desigualdade econômica em Moçambique. Eu gostaria de dizer que primeiro gostaria de dizer que o que vou apresentar, portanto, é um trabalho preliminar em curso e ainda há muito que fazer, mas há alguma coisa por partilhar neste preciso momento. Então, a minha apresentação, apesar de ter uma lista de pontos, uma lista ameaçadora, mas já de ser muito breve, portanto, vou partilhar a questão do conceito da desigualdade econômica e porque que me propus a estudar, portanto, neste conceito, as causas, efeitos e soluções. Eu vou particularizar dois tipos de desigualdades. A desigualdade de padrões de vida, tanto nas dimensões de rendimento e riqueza. Depois, a desigualdade de acesso às oportunidades, que em princípio é relacionar a educação, saúde e vários outros fatores, tanto que caracterizam, portanto, as oportunidades ou o acesso ou impedimentos ao acesso às oportunidades. E depois vou também indicar o impacto destas desigualdades e, por fim, aquilo que são as políticas locais, portanto, na tentativa de reduzir a desigualdade econômica. Bom, em termos de introdução, portanto, já disse, vou estudar a desigualdade, as suas possíveis causas e efeitos, e também verificar, portanto, como é que as políticas públicas têm ajudado as pessoas, portanto, a ter igualdade de oportunidades e a acumular riqueza, tanto monetária como material. Agora, esta é uma pesquisa documental, quer dizer, é uma revisão daquilo que já foi escrito por outros e tentar perceber, portanto, o que disseram sob o ponto de vista das causas, efeitos e políticas. Agora, este tipo de estudo é extremamente importante no sentido de maior compreensão do fenômeno. Portanto, interligando todas as ideias, portanto, todas não, mas o maior número possível de ideias sobre o que foi estudado um determinado fenômeno, quer dizer, enriquece o conhecimento do conhecimento nessa perspectiva. Agora, em termos do conceito de desigualdade, bom, desigualdade, a palavra significa que não há uma repartição igual, né? Uma repartição igual. Agora, há várias dimensões de tentar perceber a desigualdade. Aqui, vou citar duas dimensões, que é a dimensão social e a dimensão econômica. Portanto, a social é propositada. Portanto, a sociedade por si, né, define as normas e como é que a riqueza pode ser distribuída. Portanto, por exemplo, na base da religião, o parentesco, o prestígio, da raça, portanto, etnia, gênero, etc, etc, etc. Portanto, esta aqui é implicitamente aceita socialmente, né? Agora, a desigualdade econômica é aquela em que não existem regras
portanto, mas existe a competição, uma competição de recursos, né? Uma competição de recursos. Agora, essa competição pode ser influenciada por vários fatores, mas não tão claros como os fatores sociais que acabamos de mencionar, a filiação, portanto, religiosa, família, a etnia, etc, etc, etc. Este aqui é um jogo que se observa naquilo que é o acesso aos recursos de uma determinada nação, por exemplo. Então, a econômica pode ser vista sob o ponto de vista de o rendimento, aquilo que nós oferimos. Existem várias fontes de rendimentos, não importa mencionar aqui, das possibilidades que nós temos de acumular bens na nossa vida, tanto sob o ponto de vista de riqueza e sob o ponto de vista de se nós temos ou não essa facilidade e liberdade de aceder às várias oportunidades que o país oferece para a sua população. Por exemplo, a educação, a saúde. Portanto, nós temos que perceber se as pessoas, de facto, têm tanto acesso a essas possibilidades que são oferecidas para o desenvolvimento tanto humano como o próprio desenvolvimento econômico, né? Então, nós vamos tomar a dimensão econômica para estudar as causas, os efeitos e as políticas que, tanto tentativamente, são tanto tomadas para poder mitigar este fenómeno. Agora, compreender as causas e os efeitos da desigualdade econômica é um ponto de partida extremamente importante para quem está, portanto, com o ônus ou com a responsabilidade de tomar decisões corretivas, ou seja, de formular políticas para resolver esse problema. Então, esse indivíduo tem que estar bem informado sobre as causas e os efeitos da desigualdade econômica e tentar tomar ou optar, tanto porque existem várias recomendações, tanto de acordo com as causas e efeitos, os tomadores das políticas estão em melhor posição de uma forma racional, escolher tanto, não diria medidas certas, mas medidas corretivas, que corrigem o fenómeno. Agora, em termos de causa de desigualdade, medidas pelo rendimento e riqueza, uma das maneiras de percebermos as causas é olharmos para a evolução, portanto, da desigualdade em Moçambique, paralelamente ao crescimento econômico. Em termos de factos, estamos a ver os dois gráficos, portanto, o do lado esquerdo, temos o crescimento econômico, tanto do crescimento econômico, que é a linha picotada, a linha roxa, que é o desenvolvimento econômico, e a linha picotada, portanto, é o tal PIB dividido pelo número da população, ou seja, o crescimento do PIB por capita. O que nós estamos a ver é que a economia, apesar nos últimos, podemos dizer, nos últimos 6 anos, estar a tender a decrescer por vários fatores, a economia está a crescer ao mesmo tempo que a desigualdade está a crescer. Agora, a pergunta é, se a economia está a crescer, por que a desigualdade também está a crescer? Deveria reduzir, decrescer. Agora, vamos tentar perceber.
A literatura econômica diz que esta relação contraditória, aparente contraditória, pode estar na origem dos fatores do crescimento econômico, dos fatores do crescimento econômico. Então, e eles citam a produtividade, portanto, o crescimento pode estar na origem na produtividade ou pode estar na origem do emprego, no emprego. Agora, vamos tentar ver se conseguimos identificar a produtividade e o emprego e as características da produtividade e emprego, se elas conseguem explicar tanto este aumento de desigualdade, tanto que deveria ser diminuição na presença do crescimento econômico. Agora, se olharem para o gráfico que está ao lado direito, sobre a contribuição dos vários setores durante o período de análise, há de reparar que o setor da agricultura, em termos do seu peso no PIB, está a diminuir. E o setor de serviços, portanto, está a aumentar. E é um setor emergente, que é a indústria extrativa, que também está a ganhar algum peso. Há um setor que é extremamente importante, que é o setor da produção manufatureira, que tinha algum peso significativo e que ultimamente está a perder, portanto, a sua importância. Agora, o que se sabe é que a agricultura, não só em Moçambique, mas em toda a África subsaariana, portanto, ainda não é agricultura industrializada. Portanto, não é uma agricultura feita por grandes empresas, mas sim é uma agricultura familiar. E a agricultura é o setor que emprega a maior parte da população na África subsaariana e, em particular, em Moçambique. Agora, continuemos a nossa análise. Agora, em termos de produtividade, temos do lado direito, do lado direito, portanto, o gráfico do lado esquerdo, o gráfico do lado esquerdo mostra os setores mais produtivos da economia moçambicana. Vamos ver que o verde, o verde não, esse é amarelo, portanto, o setor manufatureiro, depois seguido pelo setor mineiro, depois o transportes e o último dos últimos setores é a agricultura. Portanto, a agricultura é o setor menos produtivo. Agora, em termos do força de trabalho que a agricultura emprega, se forem ver a tendência da força de trabalho em Moçambique por setores, onde ver que a agricultura continua o setor que mais força de trabalho emprega. Mais ou menos 3/4 da força de trabalho total moçambicana está no setor da agricultura, que é o setor menos produtivo, conforme o que estamos a ver no lado esquerdo, enquanto que os outros setores que empregam quase nada de força de trabalho moçambicano são os setores mais produtivos. Então, a relação contrária do crescimento do PIB e do crescimento da desigualdade é explicada por esses fatores, em que nós temos, portanto, um setor
que emprega a maior parte da força de trabalho, com menor produtividade e, consequentemente, com baixos salários, com baixo rendimento, enquanto que os outros setores empregam, portanto, um número reduzido de trabalhadores, mas com altos rendimentos. Agora, vamos explicar agora a questão da formação. Qual é o impacto da formação? Dissemos que 3/4 da força de trabalho está no setor da agricultura. Então, vamos olhar para o perfil portanto, desses 3/4. Portanto, estamos a ver que no mesmo setor da agricultura, 88,7% daqueles 73% de força de trabalho global não tem nenhuma escolaridade. Quer dizer, o que vocês esperam dessa gente? Essa gente praticamente não tem salário. Então, depois continuamos com outros aspectos, mas o mais importante é que 88% daquela gente ali não tem emprego nenhum, não tem nenhuma escolaridade. Nossa senhora, 2 minutos para concluir. Então, onde é que está a população com maior escolaridade? Se forem a ver, o ensino secundário superior, portanto, é mais dominante nos setores de transportes, comércio, serviços e etc. Portanto, esses são os setores que, portanto, empregam e pagam melhor do que o setor da agricultura. Agora, como estes setores empregam pouca gente e são os setores que mais contribuem para o PIB, com maior produtividade, e o setor da agricultura, que emprega muita gente com menor produtividade e uma contribuição à volta de 30 e pico por cento, não me recordo muito bem agora a contribuição, mas a volta de abaixo de coisa, abaixo de um terço, então, consequentemente, estamos a ver a desigualdade polarizada pela maneira como a economia está estruturada. Então, como a economia está estruturada em setores produtivos que empregam a força de trabalho mais qualificada e reduzida, e setores menos produtivos que empregam a força de trabalho menos valorizada, claro, menos remunerada. Então, nós temos 2 grupos. E este fosso está a aumentar pela preponderância, portanto, pela evolução dos setores produtivos em relação ao setor não produtivo, que é a agricultura. A agricultura está a perder a sua preponderância, no entanto, continua a empregar a maior parte da força de trabalho. Ok, então, portanto, as políticas que o governo está a adotar é a redistribuição. São 3 políticas. Entre outras políticas, escolhi essas 3: redistribuição, que é, portanto, a tributação, via tributação dos rendimentos, do consumo e do património. Basicamente, a característica principal é que a redistribuição em Moçambique é progressiva. Portanto, os impostos são altos para quem oferece rendimentos altos e são baixos para quem oferece rendimentos mais baixos. Portanto, os impostos das pessoas coletivas, portanto, que são as empresas, portanto, as empresas mais produtivas pagam taxas elevadas e as empresas nos setores menos produtivos, como a agricultura, por algum tempo pagavam taxas reduzidas. A proteção social, portanto, tem a ver com as transferências. As transferências são feitas, não são universais, são seletivas, portanto, a grupos vulneráveis, portanto, que são alvo da proteção social em Moçambique, e os números vão até mais ou menos 500 mil portanto, intervenções. A política de investimento público tem a ver com os gastos em saúde e educação. Se podemos ver, são
a evolução, portanto, a evolução daquilo que o Estado está a pagar na saúde, está a crescer. O gráfico de cima é o peso da despesa de saúde sobre, portanto, o PIB em Moçambique, que é maior do que aquilo que se pratica, se observa tanto nos países de renda baixa ou de rendimento baixo, ou mesmo dos países subsaarianos. Isso significa que o esforço moçambicano quanto à saúde é realmente notório, apesar de ter de muitas fragilidades que se observam. O mesmo se observa com a educação. O Estado moçambicano está a alocar muitos recursos na área da educação. O grande problema é que o efeito não é notório por causa do... nós estamos a ver a melhoria no setor, nos setores em que empregam a maior parte da força de trabalho, mas que ainda continuam com altos níveis de falta de escolaridade. Portanto, muito obrigado. E é isso que eu gostaria de partilhar. Agora, perguntaram se eu não podia mencionar o impacto disto, tanto a desigualdade, a Covid. Claro, os meus colegas que me antecederam, devido a muitas fragilidades que já ouvimos aqui, né? E olhando para os dados que nós apresentamos sobre as características da força de trabalho em Moçambique, é claro que com as medidas restritivas que afetaram, por exemplo, a mobilidade das pessoas, que afetaram o setor de restauração, que é o mais importante, ou seja, tudo aquilo que constituía aglomeração, né? Aglomeração, portanto, foi objeto de medidas restritivas, de modo a desencorajar tanto esses setores como veículos de transmissão. Consequentemente, o que provocou é a queda da renda das pessoas. Claro, e a renda era baixa, portanto agora é nula. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, continuamos agora logo com a próxima apresentação do Alex da Penuda. Boa tarde a todos, aos participantes aqui em Maputo e também às pessoas que estão se conectar de forma virtual. Peço desculpas pelo atraso em chegar aqui e acho que já foram informados que a pessoa que ia apresentar esta apresentação não conseguiu vir hoje e pediu-me para apresentar. Então, vou apresentar os resultados de um trabalho, de um estudo que fazemos juntos entre o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique, e o Ministério da Economia e Finanças, e em particular a Direção de Políticas Económicas, Direção Nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento. O estudo o que tem feito é monitorar e tentar acompanhar a situação do setor informal, da economia informal urbana, em particular
a economia informal de Maputo e ver o impacto da crise socioeconômica da Covid neste segmento da população. Foi motivado este estudo porque já logo no início da crise, em março de 2020, já identificamos o setor informal como um dos setores potencialmente mais vulneráveis aos impactos da crise da Covid. E isto vem motivado por 3 razões que eu acho que de uma forma ou outra já saíram nas conversações e nas apresentações que foram feitas hoje. De um lado, a economia informal é uma parte intrínseca da economia urbana e, portanto, fica muito exposto às dinâmicas, ou mais exposto às dinâmicas da economia global e aos efeitos da Covid. Num segundo ponto, é o fato de que é um setor que está especialmente exposto às medidas de restrição. Estão afetadas diretamente as medidas de restrição que foram introduzidas para fazer frente à pandemia. Medidas tipo o encerramento dos lugares públicos, a redução dos horários comerciais, etc., etc., que afeta especialmente a este setor, que é, em boa parte, um setor comercial, setor dos serviços. E depois um terceiro ponto que eu acho que é importante, que é um setor que, de alguma forma, quase por definição, fica à margem das medidas de proteção que tem introduzido o governo em Moçambique, mas acho que acontece possivelmente em qualquer outro país, na África e em outros países. Não? Fica à margem das medidas de proteção, tanto dos negócios, porque são, com o setor informal, são negócios que não estão registrados e, portanto, não têm acesso às diferentes medidas que possa ter introduzido o governo, e do lado, como pessoas, também não têm acesso, muitas vezes, às medidas de proteção social, porque em condições normais não são as pessoas mais vulneráveis da população. Então, foi estes 3 motivos que, de alguma forma, motivaram a preocupação pela situação do setor informal por causa da Covid. Um pouco falar da metodologia deste estudo. Trata-se de uma pesquisa longitudinal, baseada em 4 inquéritos, realizados um primeiro inquérito em setembro de 2020, foi o inquérito de linha de base, que foi feito para coletar informação sobre o setor informal e depois também sobre os impactos iniciais da Covid, da Covid neste segmento da população. E este foi seguido de 3 ondas de acompanhamento, uma feita em outubro de 2020, depois dezembro de 2020 e finalmente a última onda foi feita em março de 2021. Então, basicamente cobrimos um período de 6, 7 meses que serviu para acompanhar a situação destas pessoas. A pesquisa e os inquéritos estão baseados numa amostra aleatória de 600 trabalhadores informais associados à SOTSE. A SOTSE é a principal Associação Nacional da Economia Informal em Moçambique, e nós usamos a base de dados que eles tinham para tirar uma amostra de 600 trabalhadores, fizemos o inquérito para os 600 trabalhadores na linha de base e depois, para as 3 ondas de acompanhamento, selecionamos de forma aleatória 500 desses 600 trabalhadores. O inquérito foi desenhado por forma de coletar informações tanto destas pessoas como pessoas de negócio e trabalhadores, mas também para tentar levantar informação sobre as condições dos agregados familiares das quais estas pessoas fazem parte. A pesquisa foi feita por telefone, principalmente motivado pela situação do Covid, que impedia sair, ou não recomendava sair a fazer uma pesquisa em pessoa, e depois com um acompanhamento informatizado. E, finalmente, só indicar que beneficiou-se o nosso trabalho, do apoio técnico aqui dos colegas da UNU Wider, tanto no desenho inicial, como depois na análise, e foi implementado os inquéritos pela Ipsos Moçambique. Talvez dizer, e um pouco o mesmo que comentou o colega do Banco Mundial hoje da manhã, nós somos cientes que o desenho não é perfeito, que tem vieses, mas achamos que num contexto de emergência é melhor ter alguma informação que não ter informação nenhuma. E acho que neste contexto, como disse o professor Fintarp, podemos relaxar um pouco o rigor acadêmico que em outras situações é requerido. Em qualquer caso, eu penso que o objetivo é ter muitas informações de diferentes estudos e triangular e fazer uma avaliação de impacto. Vou começar primeiro por fazer uma breve apresentação de características
das pessoas com as quais falamos. Nós temos um relatório que está quase para sair e apresenta muito mais informação sobre as condições dos agregados familiares, os trabalhos que estas pessoas fazem, que tipo é o perfil destas pessoas, etc. Mas vou apenas resumir ou apresentar um ou dois elementos. De um lado aqui, vem aqui o tipo de atividade que estas pessoas fazem. Estamos a falar principalmente do setor informal no setor dos serviços. Não inclui, ou apenas, acho que não inclui nenhuma pessoa que está no setor informal manufatureiro. Pessoas, por exemplo, que fazem produtos de cimento, material de construção, ferro, etc. É principalmente pessoas que estão no setor serviços. E aqui vem aqui um pouco o tipo de produtos que estão a vender: alimentos frescos, secos, roupas, materiais e acessórios, etc. O principal grupo é comerciantes fixos, 50% da amostra são comerciantes fixos, depois seguido comerciantes ambulantes, e há um grupo bastante considerável de pessoas desempregadas, e vou tratar disso mais logo. E finalmente salientar que a proporção de mulheres na amostra é significativamente grande, 64,2% das pessoas são mulheres. E ainda que no setor informal, acho que um setor majoritariamente informal não chega, a nível geral no país, não chega a este ponto. E de alguma forma, isto captura o tipo de atividade que nós estamos a coletar e também a história da SOTSI. Talvez uma primeira mensagem, não, que está a sair o resultado do nosso trabalho, e o fato de que este grupo de pessoas já eram vulneráveis logo no início da crise. Estamos a falar de um grupo que talvez não eram os mais pobres da sociedade, mas já apresentavam importantes vulnerabilidades quando chegou a Covid-19. E vou apresentar talvez dois dados, que acho, dois pontos de referência que acho que capturam isso bem. Por um lado, aqui vemos os agregados familiares, número de pessoas no agregado familiar, e aqui o número de pessoas em vertical que estão a trazer renda, que estão a trazer dinheiro, que têm um salário dentro do agregado familiar. O que indica isto? Temos que até 5,3% em média dos agregados familiares não tem ninguém a trazer renda a casa. Depois temos que até 57% dos agregados familiares só tem uma pessoa. E depois já tem as outras percentagens. Estamos a falar de umas agregados familiares muito vulneráveis, que dependem muitas vezes de apenas uma pessoa para trazer renda a casa para toda a família. E não são agregados familiares pequenos. Em média, na nossa amostra, tinham uma média de 5,4% de pessoas, que é consideravelmente por acima da média nacional, segundo o Censo Nacional de 2017, com 2,7 crianças por agregado familiar. Então, agregados familiares grandes, com poucas pessoas a trazer renda e, portanto, muito vulneráveis. Outro indicador, o tema da pobreza multidimensional. Então, nós coletamos informação que permitiu-nos construir um índice de pobreza multidimensional, baseado na mesma metodologia que faz servir o Ministério das Finanças. É uma metodologia estándar, não é um índice perfeito, não temos todas as informações que nós gostamos de ter, mas acho que já dá uma indicação da vulnerabilidade destes agregados. Segundo nossos cálculos, até 13,1% das pessoas na amostra poderiam ser consideradas multidimensionalmente pobres, é uma percentagem significativamente superior ao que os valores que reporta o MEF para 2014 e 15 de pobreza multidimensional para Maputo, que acho que é de apenas 1%. Os dados não são exatamente comparáveis, mas acho que as diferenças são tão grandes que dá para ver que este é um grupo particularmente vulnerável. Talvez passar um pouco agora a falar de impactos, o que nós temos coletado ao longo das diferentes ondas do nosso inquérito. Primeiro, em termos de horas trabalhadas. O que vimos é, aqui apresentam dados, a pergunta é, fazemos a pergunta a todos os participantes do inquérito, em comparação com o mês anterior, quantas horas trabalhou este mês? Mais, menos, igual? E para o inquérito da linha base não em relação ao mês anterior, sino em relação à situação pré-Covid, em relação a março de 2020. Então dá para ver aqui, em verde, são as pessoas que reportam ter trabalhado menos horas,
vemos que no início da crise, em setembro, no inquérito de linha de base, 72% das pessoas estão a reportar trabalhar menos horas que antes da crise da Covid. Depois, em outubro, este número reduziu bastante. 34% das pessoas reportavam trabalhar menos que no mês de setembro. Mas ainda é considerável, não? E o que, de alguma forma, dá para ver aqui é um impacto inicial muito forte, em termos do número de horas trabalhadas, e depois uma situação de estabilização, ainda que a situação piorou a partir de março. E, de alguma forma, imagino que captura restrições que tive que introduzir o governo a partir de janeiro do ano passado. Este é um primeiro indicador de impacto. Outra dos indicadores que nós estamos monitorando é o tema do desemprego. E nós vimos que já logo no início, no inquérito de linha de base de setembro de 2020, até 20,5% das pessoas que participaram no encontro reportavam estar desempregadas. Esta percentagem, destes 20,5%, aproximadamente 80% reportaram ter ficado desempregados desde o início da crise. Então, não eram pessoas que já estavam desempregadas antes da crise do Covid, é um efeito direto da pandemia. Esta percentagem depois subiu para 26,8% em outubro, continua a crescer até 28,8% em dezembro e depois reduziu um pouco a partir de março deste ano. Mas é claro que é uma proporção muito elevada da população do setor informal, um setor que de alguma forma a gente pensava que não ia ficar desempregada, não? Se por acaso o que ia fazer é sair sempre a tentar trazer um rendimento. Então é um fenômeno interessante. Uma das causas que nós temos identificado, não é a única, mas uma e bastante importante detrás deste fenômeno do desemprego, são as relocações que foram feitas pelo município de Maputo o ano passado, coincidindo com talvez a pior fase da crise, onde pediram para os informais da Baixa da cidade para sair da Baixa. Inicialmente a ideia para estas pessoas operar no mercado de Laulane, só que o mercado Laulane não oferece as mesmas condições econômicas e por acaso não oferece condições físicas e o mercado Laulane, o espaço que foi criado para eles, ainda hoje continua fechado. Portanto, esta gente saiu da Baixa da cidade e não conseguiu trabalhar e, portanto, ficou desempregado. Outra das medidas que nós estamos a coletar informação é sobre o rendimento, os lucros. E aqui aprecia-se um pouco uma dinâmica parecida. Vemos aqui um impacto inicial muito forte, muito pronunciado, entre antes do Covid de setembro, e depois, a partir de setembro, uma certa estabilização dos lucros que estão a reportar as pessoas que participaram no inquérito. Estabilização, mas é claro que em relação à situação pré-Covid, a situação é muito má e não há uma recuperação clara. Dá para ver também que, por acaso, o maior impacto talvez foi nas pessoas mais pobres e nas mulheres. Então, e uma das coisas, não vou apresentar os dados, mas temos feito análises, estes são descritivos, temos feito outro tipo de análises onde confirmam que as pessoas que pior estão a passar são as pessoas mais vulneráveis do inquérito. As pessoas mais pobres, as mulheres, etc., que são as que têm sido impactadas mais fortemente pela crise da Covid. Outro indicador parecido é este sobre SHTICS. O SHTICS é um mecanismo de poupança rotativa, o que em inglês chamam Rotating Savings and Credit Associations, é muito popular, não apenas com o setor informal, eu penso que a maior parte das pessoas moçambicanas que conheço fazem SHTIC, mas é um mecanismo chave, porque permite a estas pessoas poupar, guardar e investir as suas poupanças para depois retirar a cada X semanas como capital circulante, para comprar mercadoria com a qual depois podem vender, ou mesmo para comprar equipamento. Então, é um indicador não só de desempenho, do que está a acontecer ao longo dos últimos meses, sino também de um pouco qual é a situação que poderá haver no longo prazo com estas pessoas. E vemos aqui dois indicadores-chave. Número de pessoas que fazem SHTIC, que é esta tabela ou este gráfico que aparece aqui na esquerda. Antes da Covid, 69% das pessoas, dos inquiridos, faziam SHTIC, e aquela percentagem caiu dramaticamente para 31% em setembro e mantive-se nos mesmos níveis. Se antes era mais de 2/3 partes das pessoas faziam SHTIC, agora é apenas 1/3 parte. E depois vemos aqui
os CITICs, o valor do CITIC que a gente faz, e um gráfico muito semelhante ao anterior que vimos dos lucros, uma queda muito pronunciada no início e depois uma estabilização, mas estabilização em relação a setembro, em relação antes do Covid, a situação continua a ficar muito deteriorada. Sim. Okay. Talvez muito rapidamente, a situação não é apenas no negócio, no trabalho destas pessoas, também tem afetado aos agregados familiares. Vimos sistematicamente que impacto nos elementos de nutrição na família, as pessoas estão a comer menos nos agregados familiares destas pessoas, até 73% reportavam comer menos devido à falta de dinheiro em setembro. Este indicador melhorou ao longo do tempo, mas ainda estava em 65% em março. E estes são principalmente motivados pela Covid, um momento que pensamos, talvez esta situação já era assim antes da Covid. E voltamos, falamos com estas pessoas, e aqui nesta tabela aqui embaixo dá para ver que o número de refeições que a gente não tinha conseguido fazer tem aumentado muito em março de 2021 em relação à situação pré-Covid. A gente também está a vender ativos, os bens domésticos, por forma de gerar rendimento para continuar a viver. Talvez um aspecto positivo, nós estamos no início preocupados com o impacto no trabalho infantil, mas em princípio até março não tínhamos notado um impacto significativo. Mais de 90% das pessoas reportaram que os seus filhos não estão a trabalhar com eles, ficavam em casa ou iam à escola, e portanto acho que este é um resultado positivo. E talvez o último indicador que queria comentar é o tema da assistência. E este é um tema-chave, porque estamos a falar de um grupo da população já no início vulnerável, fortemente impactado a nível de negócios e de trabalho, como temos visto, e também um impacto que em cascata nos agregados familiares. E, apesar disso, estas pessoas não estão a receber ajuda. Estes valores são até março, mas março era um ano depois do início da crise. E até março estamos a ver que mais de 90% não têm recebido nenhum tipo de assistência, bem seja da família, do governo, da igreja, etc. Então, ainda acrescentar a vulnerabilidade dessas pessoas. E depois, se a Eva permite rapidamente um pouco recomendações ou reflexões de política. E talvez comentar os dois últimos. Eu vou deixar isto para a gente ler, mas talvez um pouco o tema da proteção social, né? A possibilidade de, em situações de emergência como esta, pensar out of the box e medidas que talvez sejam mais imperfeitas, mas mais rápidas de implementar, tipo cozinhas populares, programas cash for work, que permitem disponibilizar o apoio de forma mais rápida a estas pessoas, até os programas nacionais, os grandes programas, começar a operar. E depois uma reflexão mais geral, que eu acho que merece a pena, que os sistemas de proteção social que temos em Moçambique e em outros países estão desenhados para situações de normalidade. E, portanto, estão direcionados tipicamente às pessoas tradicionalmente vulneráveis, pessoas com discapacidade, os idosos, agregados familiares chefiados por crianças ou por mulheres, mas em situações de emergência a vulnerabilidade muda e talvez esses programas só não consigam resolver essa situação. E talvez dá para pensar em situações de emergência qual é o modelo de proteção social que melhor vai resolver a situação das pessoas que entraram em vulnerabilidade. Então, com isso dito, obrigado e não sei se há alguma pergunta. Obrigado. Obrigada. Então, sugiro que continuamos logo e deixamos esses comentários também em mente para a discussão. Pode sentar ali, obrigada. E agora vamos ouvir a professora Josenilde, que vai partilhar alguns comentários conosco sobre esses estudos que ouvimos agora. Faz favor.
Bem, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar pelas apresentações e, na sequência, passo a resumir as mesmas e vou apresentar de forma separada, haja vista que todas elas trazem abordagens diferentes. Entretanto, no finalzinho, eu vou trazer uma síntese de pontos convergentes. Começando pela primeira apresentação, a pesquisa visava avaliar o papel da confiança e da pobreza no cumprimento das medidas de distanciamento social em tempos de Covid-19 em África. Para o alcance do objetivo desta pesquisa, adotou-se o método quantitativo, portanto, foi uma pesquisa com base na análise de regressão, e como resultados dessa pesquisa, os achados mostram que a confiança institucional, portanto, confiança no governo, instituições públicas, tem um efeito positivo no cumprimento das medidas de distanciamento, especificamente aumento na distância das residências, redução de ida em determinados lugares, como, por exemplo, locais de trabalho, residências, mercearias e por aí fora. Pese embora, em alguns contextos, mostrou-se um fraco efeito nessas variáveis. Em relação à confiança interpessoal, a pesquisa mostrou que enfraquece, anula-se esse efeito, porque existe uma predisposição das pessoas a se exporem ao risco. Portanto, há uma certa tendência de negligenciar o distanciamento social quando as pessoas têm uma relação de confiança. Em relação à variável pobreza, os resultados sugerem que há uma deterioração em termos de efeito nas medidas restritivas. Como implicações para políticas, há necessidade de investir em políticas que aumentem a confiança da população no governo, por forma a garantir a colaboração das pessoas nas medidas emanadas pelo governo. Não só, há também necessidade de intensificar as campanhas de sensibilização, com maior enfoque no risco das relações interpessoais e de confiança. Em termos de medida de proteção social para essas camadas pobres, verificou-se que, para minimizar a necessidade de deslocamentos, incluindo também os incumprimentos das outras medidas, é relevante que haja confiança, portanto, por parte do governo e todas as instituições públicas. No que diz respeito à segunda pesquisa, intitulada Desigualdade Econômica em Moçambique, Causas, Efeitos e Soluções, a mesma para a persecução dos objetivos desta pesquisa, em termos de procedimentos técnicos, adotou-se a análise documental e bibliográfica, e como resultados desta pesquisa, constatou-se que há disparidade entre o crescimento econômico e desigualdade devido a fontes de crescimento do PIB, nomeadamente produtividade e desemprego. Constatou-se também como causas de desigualdade, emprego sem qualificação e baixa produtividade na agricultura. Não só, como também baixo emprego e alta produtividade do setor manufatureiro, indústria extrativa, transporte, comércio. Em contrapartida, o alto emprego e baixa produtividade na agricultura. Em termos de efeitos desta desigualdade de riqueza ou rendimento, constatou-se que 36,6% da população de 15 anos ou mais não conseguem acumular riqueza. E também a redução do impacto do crescimento econômico sobre o crescimento do rendimento em mais de 50% da população. Em relação às causas de desigualdade ao acesso à oportunidade, tanto a pesquisa mostrou duas formas de desigualdade, a primeira do rendimento e a segunda em relação ao acesso a oportunidades. Então, no que diz respeito ao acesso a oportunidades, verificou-se que, como causas, existe o crescimento que se verifica em certos setores, né? Entretanto, estes setores demandam alta qualificação, portanto, seria a qualificação superior, e não é isso que o mercado oferece. Portanto,
Este acesso à oportunidade, a falta de acesso a oportunidades é resultante da falta de educação superior. Há também escassez de emprego assalariado, para além de emprego por conta própria, e estes empregos por conta própria, digamos que não são remunerados. Na maior parte das vezes são oferecidos por microempresas e estas, quando contratam um trabalhador, este trabalhador é familiar, é um trabalhador familiar, portanto que não tem alguma remuneração. E como efeito desta desigualdade de oportunidades, temos a transmissão geracional da pobreza entre os pobres, portanto, pessoas que nascem nas famílias pobres e continuam pobres e continuam o ciclo vicioso de pobreza. Outro efeito seria a falta de oportunidade de emprego assalariado. Como soluções de implementação de política, seria a primeira, a redistribuição de rendimento, a outra seria a política de proteção social, política de investimento público, portanto, gastos em saúde e educação, entre outras. Há que acrescentar aqui também a política de gênero. As pesquisas aqui mostraram que existe a desigualdade em termos de gêneros, então há necessidade de potenciar esta política. A terceira pesquisa, intitulada O impacto socioeconômico da Covid-19 na economia informal urbana de Moçambique, para alcance do objetivo desta pesquisa, adotou-se o método quantitativo, portanto, regressão logística conjunta. Como resultado desta pesquisa, do modo geral, verificou-se que a Covid-19 teve um impacto muito grave nas empresas, tanto no setor informal, e não só, como também os informais tiveram de enfrentar várias restrições impostas pela Covid. Falou-se aqui que as autoridades locais da polícia de Maputo, por exemplo, forçaram esses informais a se retirarem dos seus locais habituais. Houve também queda nas vendas, para além da redução dos ganhos. Estes informais foram obrigados também a vender os seus bens domésticos, portanto, duradouros. Foram forçados também a fazer cortes nas refeições, então são alguns efeitos negativos da Covid-19. Em termos de implicações políticas para estes aspectos aqui mencionados, propõe-se, portanto, acesso a microcréditos para essas empresas do setor informal, proteção social do governo, controle da inflação, porque o aumento de preços tem um impacto significativo para as camadas pobres. Pontos convergentes destas pesquisas, em termos de implicações para a política, constatou-se que a proteção social é um dos aspectos que foi mencionado em todas as pesquisas, para além da educação superior e controle da subida de preços. Referir que a solução para estes problemas, há necessidade de conciliar, ou seja, há necessidade de buscar soluções transversais de forma holística, incorporando, ou seja, abarcando outros setores. Então, precisamos de soluções multissetoriais. Muito obrigada. Obrigada. E agora abrimos a debate. Então, convido a vocês, quem tem uma pergunta ou um comentário. Sim, Obrigado. Eu tenho uma questão em relação à primeira apresentação, o papel da confiança no cumprimento das medidas de distanciamento social em tempos de Covid. Bom, percebi que a incidência de pobreza, parece que o estudo está a sugerir que existe uma associação
negativa, não é uma correlação negativa entre o índice de incidência de pobreza e o nível de confiança da sociedade, portanto, das entidades que foram objeto da amostra em relação às medidas restritivas. Mas depois, mais adiante, achei interessante e o estudo enfatiza que o governo deve promover políticas de proteção social. Bom, a questão é que durante o período da Covid, não sei necessariamente se a amostra, em termos temporais, capta, portanto, observa, tem em conta o facto de que durante o período da Covid houve um aumento do número de beneficiários, uma expansão da população que beneficia do subsídio da assistência social básica. Penso que houve injeção de recursos, o governo encontrou alternativas de financiamento. A questão é saber em que medida é que, primeiro, se isso foi tido em conta e em que medida é que potencialmente as percepções deste substrato amostral poderiam ajudar a amortecer os impactos. Quer dizer, é uma pergunta, mas também é uma questão para reflexão para o autor. Obrigado. Muito boa tarde. Eu tenho algumas perguntas para a segunda apresentação. Bom, falava da desigualdade social e econômica em Moçambique. E eu queria perceber até que ponto ou se chegou a fazer uma análise, por exemplo, das classes sociais que nós temos em Moçambique. Acho que em países com fraco desenvolvimento há muita diferença entre as classes, a baixa, a média e a alta. E o resultado dessa análise nos dá algum espelho sobre a desigualdade. E também queria também perguntar sobre os salários que são praticados, por exemplo, no nosso país, na função pública e no setor privado. E uma análise básica pode nos dar, por exemplo, que se analisarmos os outliers, podemos ter alguma baixa, por exemplo, nos salários mais baixos e salários muito altos, por outro lado. E temos a média, por exemplo, que pode dizer outra coisa. Vamos ter uma média boa. Vamos dizer que os salários, por exemplo, em Moçambique, são equitativos, porque vamos ter uma média que vai ser engolida pelos salários baixos e também pelos altos. Então, o que é que isso nos mostra em termos de igualdade de distribuição de recursos? Muito boa tarde. Eu respondo pelo nome de Eduardo Caetano, Direção Nacional da Indústria. E gostaria, de fato, comentar o estudo relativo à desigualdade. Foi algo que, de fato, achei pertinente, tendo em conta que é um tema abrangente e que fiquei com lacunas no âmbito do seu estudo, visto que este tema, de todos os temas já apresentados, acaba afetando as questões relevantes a crises contínuas, crises como questão de guerras, crises futuras que já foram mencionadas, e equiparando esse estudo à questão da pandemia, e chegou a se dizer que a desigualdade em Moçambique tem a ver com muitos fatores que não foram mencionados, mas pode perceber que foi dito que não há regras. Os fatores conhecem aquele que está informado em relação à situação da evolução ou crescimento econômico. Então, isso me deixou um pouco vago, não estou a perceber exatamente desses fatores que não estão bem claros.
E comparando com a situação que está sendo aprovada atualmente em Moçambique, a questão de tabela salarial única para todo o país. É um aspecto que pude participar e queria salientar que a desigualdade, se formos a comparar, não gostaria de falar no âmbito político, mas se formos a comparar a com institucionalidade, que desde que o país é um estado de justiça social, soberano, e todos os cidadãos são iguais. E quando os fatores que criam a desigualdade em Moçambique, e pude perceber também que, por exemplo, no setor da agricultura, dizem que a produção é baixa, visto que a massa operária ou os trabalhadores não têm nível de escolaridade. Gostaria de saber exatamente qual é o modelo ou qual é a preocupação do governo para acabar reverter essa situação, sabendo que os trabalhadores não têm formação. Ou qual é o plano do governo